Oi, 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 gente! Voltei! Bom dia pra todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Ó, firme no propósito. Eu continuo firme no propósito, lendo as escrituras, sabendo um pouco, conhecendo mais do Senhor, né? Da parte do Senhor através das escrituras. Eu não gravei vídeo esses dias, mas eu fiz postagens de texto, né? Eu dei um grande avanço, já estou em Gênesis 26, mas eu queria voltar e falar de Gênesis 23 e 25. Eu achei muito pertinente falar porque a gente não sabe tudo, né? E nem vamos saber, né? Vamos passar a vida e não vamos saber tudo. E glória a Deus, Deus sabe todas as coisas. Porém, eu achei bem interessante falar sobre esse versículo para quem está aí acompanhando comigo as escrituras, né, a leitura e tá gostando. Essa parte eu achei bem interessante, tá? Que foi o que? A morte de Sara. Sara morreu, chegou uma idade, morreu. Sara morreu e é muito engraçado que Sara morre e Abraão chora a morte de Sara, né? Chora a morte de Sara, mas, gente, segue a vida, né? Deus havia feito uma promessa para ele que seria incontáveis, né? A sua descendência. Tanto é que estamos nós aqui, glória a Deus, né? É, mas é, ele se casa de novo. Ele se casa e tem outros filhos. É por isso que eu quis voltar e falar um pouco sobre isso, porque a gente sempre escuta falar sobre Abraão e Sara e Isaac, né? A gente escuta muito falar Abraão, Sara, Isaac, Ismael aparece ali, né? Por conta dessa antes de Isaac nascer, mas Abraão se casa de novo. E eu quero ler com vocês como que Deus continuou ali cumprindo a promessa que ele havia feito na vida de Abraão, né? 23, tá? Versículo 1. Tendo Sara vivido 127 anos. Gente, 127 anos. Muito tempo, né? Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. A maior parte desse texto, do 23, se vocês seguirem estudando, ele foi comprar uma terra para enterrar ela num lugar, né, que ele queria, e entra num acordo com outro povo. É basicamente isso aí, esse texto fala sobre isso e ele enterrou ela, né? Aí, quando a gente vai lá pro 25, vamos pular pro 25, do 23 vamos pro 25. 25, versículo 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Meda, Midian, Isaque e Saul e Sua. Então aqui, ó, ele desposou mais uma outra mulher quando Sara morreu, né? E teve mais esses filhos, foram muitos filhos, viu, gente? E aí desses filhos tiveram os netos de Abraão. Então, para você ver que a morte de Sara, Deus continuou a promessa de que seria incontáveis o povo, né? O povo de Abraão. E realmente. E aí, lá no versículo 5, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então, assim, aqui falou que ele desposou uma outra mulher. Então, ele se casou com uma outra mulher e teve filhos. No versículo 6, já fala que ele também teve concubinas, porque naquela época podia, né? Então, assim, realmente, Deus cumpriu. Deus cumpriu a promessa na vida dele. Ele continuou, a vida continuou. Morreu, enterrou, casou de novo, teve outros filhos, e a descendência dele continuou a partir daí. Mas
Isaac foi separado, porque a promessa se estendeu a Isaac, né? A promessa se estendeu a Isaac. Então, tanto é que ele fala aqui. Isaac, porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Então, Isaac continuou ali naquela terra e os filhos que ele teve com as concubinas, né, com a esposa lá, ele mandou para a terra oriental. Então fica aí esse registro maravilhoso de que Deus continua ali cumprindo a promessa na vida de Abraão, tá bom? Achei muito interessante, era uma parte aqui na qual eu não sabia, admito, eu não sabia, tá? E é muito por isso que a gente tem, né? Eu acho que no meu coração desceu muito o desejo de ler a Bíblia, que eu queria saber mais mesmo, saber, né, de fato as coisas assim. Então, eu não sabia e fiquei maravilhada com isso. Então, espero que vocês também tenham sido abençoados aí com essa leitura, que é tão simples, mas tão importante, porque mostra que com a morte de Sara, Deus continuou a promessa na vida de Abraão até os últimos dias dele. Tá bom? Beijo para todo mundo. Deus abençoe. E a gente se vê logo logo. Tchau.